Senadores debatem os direitos trabalhistas numa montadora de veículos. O plenário vota novas regras para os precatórios. Conheça os riscos da falta de uma política de descarte de remédios e os problemas com a construção de uma hidrelétrica no Pará. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Estados e municípios estão perto de ganhar novo fôlego na renegociação das dívidas. Na agenda do plenário, duas propostas definem o prazo de pagamento dos precatórios e permitem, para isso, o uso de recursos alternativos. Precatórios são ordens de pagamento emitidas pela Justiça em decisão definitiva. São ações que cobram valores referentes a salários e aposentadorias ou tributos, no caso de pessoas jurídicas. As propostas de emenda à Constituição seguem o entendimento do Supremo Tribunal Federal, limitando o parcelamento dos atrasados em 5 anos. Outra alteração permite que União, estados e municípios possam utilizar depósitos judiciais na quitação desses débitos. Usando os depósitos judiciais para fazer o pagamento precatório, você vai ter um fôlego maior com a lei de responsabilidade fiscal, você, em tese, vai poder contrair empréstimos. O repórter Roberto Fragoso, da Rádio Senado, traz ao vivo para o Senado Agora as informações sobre a movimentação das comissões nesta semana. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tiago. A reforma política volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta que veio da Câmara no ano passado foi dividida pelo Senado em duas partes. A janela partidária já foi promulgada e a segunda parte se transformou em uma PEC paralela que volta agora à pauta da comissão. A proposta de emenda à Constituição prevê, entre outros pontos, o fim da reeleição para presidente da República, para governadores e prefeitos, com exceção daqueles que já estão no cargo e ainda não foram reeleitos. A PEC também cria uma cláusula de barreira que limita o acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão para os partidos que elejam um deputado ou um senador. Mas o relator, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, quer uma regra mais dura. Ele sugeriu que a cláusula seja de um mínimo de 2% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados, distribuídos em 1/3 dos estados. O relatório ainda proíbe a reeleição na presidência e na mesa do Senado ou na Câmara, mesmo em legislaturas diferentes. E Valadares quer ainda facilitar a apresentação de projetos de iniciativa popular. Hoje, um projeto desses precisa das assinaturas de 1% do eleitorado nacional, que corresponde a 1.455.000 pessoas que moram em pelo menos 5 estados. Pela PEC, o mínimo passa a ser de 0,4%, o que equivale a cerca de 580.000 assinaturas. A Comissão de Constituição e Justiça deve ouvir ainda na quarta-feira o ministro da Justiça, Eugênio Aragão. A audiência estava marcada para a semana passada, mas ele enviou na véspera um ofício para os senadores avisando que não poderia comparecer e pedindo o adiamento do debate. Eugênio Aragão deve explicar declarações dadas à imprensa de que afastaria agentes da Polícia Federal no caso de vazamento de investigações. Na terça, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor analisa um projeto que prevê que estabelecimentos comerciais devem pagar indenização para o consumidor no caso do preço cobrado no caixa ser diferente do produto exposto para a venda. O relator Flecha Ribeiro sugeriu que o valor a mais seja dado como desconto na compra do produto. E a Comissão de Assuntos Sociais pode votar na quarta-feira um projeto que limita a gordura, o açúcar e o sal nos alimentos industrializados. O projeto também proíbe qualquer quantidade de gordura trans nos alimentos. Os fabricantes vão ter 4 anos para se adequar. Tiago. Obrigado, Roberto. E confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta segunda-feira. Às 9 horas, o Conselho de Comunicação Social faz o seminário Incentivos para a Produção Cultural. Entre os convidados está o cantor Gilberto Gil. No mesmo horário, a Comissão de Direitos Humanos debate os direitos trabalhistas na empresa de automóveis Nissan, com sindicalistas brasileiros e estrangeiros. O Senado vai mediar a solução de problemas causados à população do estado do Pará pela usina de Belo Monte. Durante 2 dias, representantes da subcomissão criada para acompanhar a obra da hidrelétrica visitaram a área. De Brasília até Altamira, no Pará, são quase 1.500 quilômetros, 3 horas e meia de voo.
está sendo construída no Rio Xingu a maior hidrelétrica 100% brasileira. A obra de 30 bilhões de reais começou há 5 anos e afetou diretamente a vida de 120 mil pessoas em 2 municípios, Altamira e Vitória do Xingu. 4 senadores foram fiscalizar os trabalhos e as condições de vida da comunidade. Eles são Flecha Ribeiro e Paulo Rocha, da subcomissão que acompanha as obras de Belo Monte, e Davi Alcolumbre e Eumano Ferrer. Cobrarmos aquilo que não está sendo concluído ou na velocidade que deveria ser. Na usina, os parlamentares visitaram a barragem, a casa de máquinas, entraram em uma das turbinas que estão sendo montadas. Belo Monte começou a gerar energia no dia 3 de abril. Por enquanto, 611 megawatts. Quando a usina estiver a pleno vapor em 2019, vai produzir uma média de 4.570 megawatts e deve atender 60 milhões de pessoas em 17 estados. A obra é responsabilidade do consórcio Norte Energia, formado pela Eletrobras, fundos de pensão, CEMIG, Vale e outras empresas. Em 2 dias, os senadores visitaram a usina, escutaram a população e vieram checar o andamento das obras das condicionantes. As condicionantes são exigências feitas à Norte Energia para ter a licença de operação. São obras de saneamento básico e construção de hospitais, por exemplo. Atualmente, a primeira das 18 turbinas já está em funcionamento, mas a população reclama que parte do acordo não foi cumprido. Nesta audiência pública, os parlamentares escutaram as comunidades indígena e pesqueira, agricultores, Ministério Público. E as queixas foram muitas. Nós temos reassentamento que são de péssima qualidade, desde a tipologia das casas, né, a qualidade da construção, até a dificuldade que as pessoas têm encontrado para viver nessas áreas, que aumentou o custo de vida, aumentou a violência. Muitos reassentamentos não têm acesso às infraestruturas necessárias para o povo viver bem, como escolas, praças, acesso ou seja, vias pavimentadas para a população ter acesso, né? Os senadores visitaram um dos 5 reassentamentos construídos para abrigar 3.700 famílias. As casas ficaram prontas, mas os moradores reclamaram que as ligações de água e esgoto não. O hospital prometido está lá, mas os equipamentos comprados antes foram para outra unidade de saúde. A Prefeitura de Altamira não se responsabiliza pelos novos bairros. Nós temos problemas de drenagem, a iluminação que foi colocada nos postes, todas têm problema, os acessos que eram para ter sido feitos não foram feitos, uma série de coisas que a lei exige do loteador, caso Norte Energia, a se fazer e não foi feito. Então a prefeitura hoje ela não tem como assumir um loteamento, não tem como assumir um reassentamento que não foi totalmente concluído. A Norte Energia defende que as condicionantes estão sendo cumpridas no prazo previsto. Esses questionamentos existem, mas nós temos tudo rigorosamente documentado, tudo dentro dos controles, inclusive o Ministério Público, até hoje, todas as ações que lançou, perdeu todas, porque nós temos um cuidado muito grande. Para os senadores, falta sintonia entre empresa e prefeitura. Eles decidiram marcar uma audiência com os responsáveis em Brasília. E eu tenho certeza que nós vamos ter o apoio tanto do prefeito de Altamira, quanto do presidente da Norte Energia. Vocês têm que sentar e resolver o problema, sintonizar qual é o problema. Aí nós vamos mediar para poder solucionar esses problemas. Expectativa que alguma coisa melhore com relação ao que está. A gente sabe que para resolver tudo definitivamente vai precisar de muita luta. O padre Paulino Baldassari, missionário italiano que dedicou 60 anos à luta pela melhoria da vida dos povos da floresta, faleceu na última sexta-feira aos 90 anos. Paulino era vigário da igreja de Sena Madureira, no Acre, cidade onde seu corpo será sepultado nesta segunda-feira. No ano de 2000, a TV Senado produziu o documentário O Missionário da Floresta, sobre a trajetória do italiano, que chegou a passar 6 meses por ano dentro da mata, prestando atendimento a seringueiros e índios. O documentário, com duração de 42 minutos, pode ser visto na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Muita gente não sabe, mas o consumidor pode cancelar o serviço de TV por assinatura ou internet sem sair de casa. Uma resolução da Anatel já garante esse direito, mas em breve ele pode estar também na lei. O projeto está pronto para votação em plenário. A matéria veio da Câmara e altera a Lei da Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado. Ela inclui como direito dos consumidores o cancelamento dos serviços de TV por assinatura, por telefone ou pela internet. Este cliente está passando por um processo desgastante com uma empresa. Houve a confirmação por e-mail do cancelamento e mesmo assim continuou chegando o sinal da minha casa, né? E eu tive que pagar esse sinal residual que ficou na minha casa. Então, assim, eu já tinha cancelado numa data certa para não precisar de pagar. E até hoje eles me mandam cobrança do equipamento, do valor do equipamento que está na minha casa, porém eles não vão buscar. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto no último dia 29. A relatora considera importante que o direito seja também assegurado em lei e destaca que, pela internet, o processo é ainda menos burocrático do que por telefone. É o típico contrato que pode ser desfeito pelo próprio consumidor, e a internet é que dá ao consumidor a garantia de que ele pode tomar a decisão e poder desfazer o contrato sem grandes processos burocráticos. Mas, na opinião do presidente do Instituto Brasileiro do Direito ao Consumidor, a proposta é desnecessária. Todos os fornecedores desse tipo de produto já aplicam esse tipo de procedimento. Se você entra no site de qualquer operadora, está lá a opção para você contratar, cancelar e até suspender no período das suas férias. Quando você liga também, a primeira opção é o cancelamento. Então não tem necessidade de você normatizar algo que o mercado já oferece. Você só vai criar mais um problema, mais uma lei que não vai ser usada. Como a Anatel já regulamentou, o direito já está estabelecido, então as operadoras já são obrigadas a cumpri-lo e são multadas em caso de descumprimento. De acordo com dados da Anatel, em 2015 foram cerca de 200 mil reclamações sobre cancelamento, de um total de pouco mais de 4 milhões de queixas. A gente ainda tem um grande desafio de divulgar essas regras, então o que a gente mesmo tem que focar agora é na ampla divulgação do direito, mas ele já é um direito do consumidor. O tema do Especial Cidadania de hoje é a discussão sobre uma política nacional de descarte de remédios. O jornalista Márcio Maturana, editor do Jornal do Senado, tem os detalhes. O Brasil está entre os países que mais produzem e consomem medicamentos no mundo. Mesmo assim, não existe uma lei específica para controlar o descarte de remédios pelo consumidor. Por isso, o que sobra nas farmacinhas das casas acaba indo diretamente para o lixo ou para o vaso sanitário. Isso traz problemas para a saúde pública e para o meio ambiente. Desde 2011, o governo tenta fechar um acordo entre a indústria, os distribuidores e as farmácias para implantar a logística reversa. Mas os segmentos não conseguem se entender sobre quem vai arcar com os custos de implantação do sistema. No especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, o jornalista Silvio Burli detalha essa história, mostrando como estão as negociações e quais as principais ameaças para o meio ambiente e para a saúde pública. O texto mostra ainda iniciativas para o descarte consciente de remédios e projetos do Senado para enfrentar o problema. Especial Cidadania, toda terça-feira no Jornal do Senado. Você pode ver o Especial Cidadania na página do Jornal do Senado. O endereço é senado.leg.br/jornal. Ficamos por aqui. Durante o dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.